Bora reagir aqui a mais uma do BLXCK. Dessa vez, sou Juquita, a criança demônio Shumatsu no Valkyrie. E para vocês que já assistiram Shumatsu no Valkyrie, para vocês que já leram mangá, dessa vez que esse personagem aqui é quebrado. Eu já vi, já trouxe este dele do canal do Yundax, já trouxe ele do BLXCK e até mesmo lá do canal do Marquinhos, da luta dele contra o próprio Susanoo, que é muito quebrado, inclusive. Mas para você que é novo aqui no canal, já se inscreve para não perder nada. Já deixa o like, compartilha no que é fãzaço de Shumatsu assim como eu sou e bora pro vídeo. Lembrando que lá no anime e também no mangá de Shumatsu no Valkyrie, já mostra que ele é temido, mas também muito mais temeroso que outros. E, velho, a luta dele contra o Susanoo, nossa, velho, aquilo sim foi coisa de maluco. Nem mesmo o Susanoo conseguiu tirar a espada dele da bainha para fazer a apresentação mais bolada dele. Isso porque ele roubou a cena. Isso é uma coisa, lá no anime Shumatsu Valkyrie, cada arena mesmo, para cada deus que você enfrenta, é meio que um cenário diferente. Ah, o Raio Traimon enfrentou cerca do Shiva em um círculo de uma arena, representando o Sumo. Ah, o Destripador enfrentou, não sei, o Hércules em Londres. E aqui o Suzuki vai enfrentar um deus que no caso é o Susanoo, que vai ser no cenário Japão. O que faz sentido. Porque, olha, Susanoo, um deus japonês, Sojukita, um assassino japonês. Faz sentido? Faz muito sentido. Lembrando que Susanoo, ele não é o deus da espada. Mitologicamente, ele é o deus do céu e das tempestades lá na mitologia japonesa. Mas aqui eles adaptaram para o deus da espada e também assassino de deuses, em Shumatsu no Valkyrie. Ok, beleza, tá bem adaptado. Mas a história em si, por trás do Susanoo, já fica bem diferente do que você está acostumado no original. Mas, embora o Sojukita seja a criança demônio, velho, esse aí possivelmente tem chance de acabar com Susanoo, que é considerado se não a maior divindade japonesa. Tem sim, porque ele vai nem sequer dar espaço para ele se defender, inclusive. Lembrando que se o Susanoo quisesse tirar sua katana ou até mesmo a sua espada bainha, ele podia. Podia até mesmo usar cerca de um ataque ou até mesmo cortar o seu Jokita ao meio. Poderia, mas o mesmo é tão lerdo que não vê o seu Jokita correndo pelas paredes ou até mesmo pelas ruas, em cima e embaixo, como se fosse um larápio, e corta a katana dele ao meio, velho. Isso aparece lá no mangá, capítulo 345 e o capítulo 347 ao mesmo tempo. Não tenho medo de morrer lutando. Meu maior medo é morrer sem lutar. Não entenderam que mesmo humano pode ter muita coisa. Olha, a maior honra de um samurai, até mesmo de um assassino, é morrer lutando. E mesmo para Okita, que simplesmente teve
a parte da vida dele lutando e banhando uma espada na sua mão é uma honra para ele. Mas se você meio que passar a sua vida sem brandir uma espada, é meio que uma desonra para japoneses. Principalmente para quem está buscando ser um espadachim, ou até mesmo para ser aquele assassino, ou qualquer coisa que envolva espada. É uma desonra. É uma desonra para japoneses, que usam espada frequentemente. E para aqueles que morrem em campo de batalha brandindo a espada, é meio que uma honra para o Japão. Lembrando que o Susanoo ele tem cerca de várias posturas e várias formas de ataque e contra-ataque e até mesmo contra as medidas de atacar de volta. Mas o que ele faria se descobrisse que o Sojo Kita do mangá Shumatsu não tem forma? Se você pegar cerca de Wagito e tu lá de Kengashura, que não tem forma, velho, é a mesma coisa. O sem forma de Kengashura dá muito golpe, mas aqui em Shumatsu já mostra que é um golpe mais o outro que você não pode prever. Você nem prevê o que esse moleque pode fazer. O monstro tá saindo da jaula, velho. Tá saindo da jaula, velho. Esse sim vai cortar o Susanoo em picadinho. Não tem pra onde correr. E agora, velho? Agora? Susanoo tá contra a parede, meu pai. Agora não tem ninguém que segure o Sojo Kita, não. Não tem ninguém que segure. Muito bala, muito bala. Melhor nome pra ele poder dar pra si mesmo. Kid Devil, velho, melhor nome, melhor nome. Agora que o Susanoo tá se vendo contra a parede, porque, cara, mesmo que eu dissesse a você que podia melhorar, mas ainda tá perfeito. Tá perfeito, porque o Sojo Kita, lá em Shumatsu, ele tem habilidade, tem tudo para virar o jogo, mas mesmo assim, eu diria que o Susanoo, ele poderia virar o jogo, poderia, mas ele não faz. Ele faz isso parecer fácil. Sojo Kita faz isso parecer fácil porque ele já está prevendo qualquer ataque que o Susanoo jogar em cima dele. E para quem viu meu react do Marquinhos ano passado, deve saber que ele é muito previsível. E a história de fundo do Susanoo é muito triste por conta da mãe dele, que é a mãe de todos os deuses, a Materatsu. Que, cara, ela não só é a mãe de todos os deuses japoneses, como também é a genitora dele. E se ela meio que vê que o filho dela perdeu em combate, é uma desonra. É simplesmente uma desonra para a mitologia japonesa. Mas aqui diz o contrário. E o Shimazu Valkyrie não tem isso de você se vingar porque filho A ou até mesmo por filho B perder. Não, é se você se divertir e também aproveitar o momento enquanto você batalha. Ele já calculou. Ele já calculou a distância que ele tá com o Susanoo para poder atacar de frente. Porque, olha, ele tá aqui, no raio de 180 metros. O Susanoo tá no raio de 140. Então, se ele medir a proporção de ataque e defesa ao mesmo tempo, o Kita tem chance de virar o jogo e atacar e quebrar a espada dele ao meio? Tem sim. Porque se ele acabar com
o Susanoo de vez, então essa rodada já vira para os humanos e eles já ganham de vez. Sem poucas palavras, sem poucas e boas, porque, cara, é simplesmente cinema. Ragnarok é cinema. Essa parte que ele disse que se o samurai morrer sem cumprir o que disse, até mesmo o que ele cumpriu para eles, é porque ele cumpriu uma promessa ao seu capitão e também a todos que confiam nele, que no caso todos os humanos no Japão, porque se ele falhar, se ele sonhar e ser derrotado nessa batalha, que possivelmente pode ser a penúltima, antes mesmo da batalha do próprio Apolo contra Leônidas, depois tem cerca do Rasputin contra Nostradamus, e tem também Loki contra algum outro, e por aí vai. Velho, tem muita coisa, mas eu diria que os humanos têm chance de ganhar o Ragnarok por conta dessa criança que pode virar o jogo de vez. É que aquilo, ele meio que não é mal por instinto. Ele só fica assim, com essa ânsia de vitória, essa ânsia totalmente instintiva para lutar logo. E quando ele entra em combate, não tem ninguém que pare ele. O mesmo se dá um animal selvagem quando está caçando sua presa. Sojo Kita equivale a 50 milhões de animais selvagens se você brincar. E por mais que você diga que, mestre Kai, você está exagerando, ele não é um animal selvagem. É mesmo. Assassinos no Japão são o quê? Animais selvagens que só matam por conta de um mercenário. E esse aqui, meu amigo, ele não é mercenário, mas ele bem gostaria de matar o Susanoo porque sim. Esse é o espírito. Esse é o espírito. Ele não vai se deixar cair tão fácil, porque se ele deixasse ser derrotado facilmente, ele já sabe que ia decepcionar não só ele mesmo, não só a pessoa que confiou ele, que no caso seu mentor, como também todo o país, que no caso o Japão inteiro ia ficar contra ele, assim como toda a Inglaterra ficou contra o Jack Stripador, que, convenhamos, ia ser ruim para a imagem, principalmente para ele, considerando que toda a humanidade ia ficar contra os humanos. Eita, velho, esse sorriso lembra muito o Ryo Sokuna. Porque, cara, esse sim já tá com sangue nos olhos para poder esfaquear e também cortar o Susanoo de vez. Agora eu quero ver. Agora sim eu quero ver. Velho, que luta! Que luta! Esse sim mostrou ser um verdadeiro shinobi, um verdadeiro samurai prodígio. Pode ter cerca de 5, 6, 12 deuses no Ragnarok. E mesmo assim, o Sojo Kita ele vai mostrar que é o grande as, o trunfo na manga da própria Brunhilde. Cara, esse sim é o melhor. Melhor personagem de Ragnarok. Velho, esse sim é um ataque que lembra muito o Zoro quando ele tá atacando de cima. Porque, cara, imagine,
Imagine se ele usasse o Santo Ryu para fazer uma referência ao Zoro. Ia ser épico demais, velho. Ia ser muito B10. Vai nessa, Soldier, vai nessa. Nossa, velho! Brabo demais! Belly GCK, Belly GCK, você é brabo? Você é totalmente brabo demais! E esse som do professor Jokita foi totalmente brabo demais! O personagem em si é brabo, ele totalmente é B10 e bota pra quebrar na cena geek. É o melhor personagem que eu já vi. Lembrando que o Susanoo, ele perdeu, mas assim ele se divertiu. Ele se divertiu mesmo lutando com alguém que consideravelmente era uma criança, mas tinha potencial para vencer ele cedo ou tarde. Agora o placar está cerca de 6-7. Digo, 7-5. Os humanos têm chance de ganhar, tem muita chance. Mas o Susanoo, ele não é mau, ele viu potencial onde ninguém jamais viu. Ele está orgulhoso não só do Sojokita, como também de si mesmo. E ele vai morrer feliz por conta disso. Velho, é um personagem muito bom, é muito bom, e eu não me arrependo de nada. Isso porque o Sojokita, assim como o próprio Susanoo, são bons da própria índole. Incrível, incrível. Melhor personagem de Shumatsu que eu vi. A melhor luta. Essa luta foi tão linda, que parecia até mesmo um filme passando em forma de música. Foi incrível, incrível. Eu quero ver essa luta na TV quando sair a próxima temporada de Shumatsu. Eu juro que eu vou pular da cadeira. Incrível. Personagem mais quebrado que ele não tem, porque a luta dele contra o Susanoo é muito fit mesmo. E se você dissesse que a luta dele contra o próprio Susanoo não é tão impactante assim, tá, a luta dele não é tão impactante, tem lutas que tem mais profundidade, não sei o quê, mas cara, tem sim profundidade. Tem o flashback do próprio Susanoo, que tem mais tempo de tela. Tem a luta do próprio Yukita, que tem tempo de tela, diz porque ele fez isso de algum gênero, mas, cara, é simplesmente o personagem que colocou o próprio Cena Geek, até mesmo o cenário do Ragnarok, de pernas pro ar. Então ficou, hã? Como assim? Uma criança venceu um deus? Mas, então, esse foi vídeo pelo estado. Eu sou o Mestre Caio por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. Ou melhor, no próximo vídeo, compartilhe o link a panzaço de chumaço para assim que eu sou. Até a próxima, valeu e fui!